Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jó capítulo 1. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Jéssica, vem aqui. Amém? Glória a Deus. Acompanhe comigo a leitura nessa noite. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000, 3.000, camelos, 500 juntas de bois, e 500 jumentas. também tinha muitos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus a fim de levanta-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de... Leiam comigo. Pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Feche teus olhos. Pai, eu quero te louvar, Senhor, engrandecer e exaltar o teu santo, precioso e maravilhoso nome nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua plenitude, pelo teu amor, pela tua benevolência. Te louvo, Senhor, pela oportunidade de ministrar mais uma vez a tua palavra, Senhor. Eu quero verdadeiramente entregar a minha vida a ti, te pedir perdão pelos meus erros, falhas, pecados, iniquidades e transgressões. Tudo aquilo que me afasta da tua presença, eu entrego, Pai, nessa noite a minha vida diante das tuas mãos. Faça, Pai, fala com a tua verdade em favor dos teus filhos, Pai, para que eles possam entender o propósito que o Senhor tem para a vida deles e o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Igreja, eu quero trazer alguns relatos para vocês. Nós vamos iniciar uma série de mensagens: sacrifício ou obediência, ou sacrifício e obediência. Assim como foi louvado, foi adorado, cantado, ministrado através do louvor dessa noite, que antigamente as pessoas faziam sacrifício em adoração ao Senhor para a purificação dos seus pecados. E nessas 3 semanas de mensagens, tudo que eu quero que vocês venham entender: o que era o sacrifício, qual era o propósito do sacrifício, o que é a obediência e qual é o propósito da obediência. Aleluia. Então, para que você e eu venhamos entender nessa noite, nós acabamos de ler que Jó, ele tinha alguns filhos, e ele habitualmente, depois dos seus filhos estarem em festa, em celebrações, no dia seguinte ele oferecia holocausto, ou seja, ele oferecia sacrifício ao Senhor por conta dos pecados dos seus filhos, para que eles pudessem ser purificados. Amém até aqui? Amém. Então vamos entender um pouquinho mais sobre todo esse contexto. Eu quero que você abra lá no início, abra comigo a sua Bíblia em Levítico, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Levítico, capítulo 1. Versículo 1 e 2 diz assim, acharam aí? Amém? Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta, o Senhor escolha um dos rebanhos de gado, as ovelhas ou as cabras.
Então, presta bem atenção, irmãos. A Bíblia nos diz e nos relata, em alguns estudos ou alguns teólogos, que o livro de Jó, ele foi escrito muito mais antes do que o livro de Gênesis. Ou seja, em alguns estudos, o que nós entendemos é que o livro de Jó é o livro mais antigo, ou a ser escrito. Amém? Amém. A ser escrito. Presta bem atenção, aqui nós acabamos de ler que Jó, ele oferecia sacrifício a Deus, por conta dos pecados dos seus filhos, para purificá-los. E aqui nós lemos em Levítico qual era a forma ou a prática que todos os homens de Israel deveriam fazer para o sacrifício, oferecendo animais como holocausto ao Senhor. Amém? Amém. Vocês estão entendendo, igreja? Então, qual era a prática contínua que todo esse povo tinha? Assim como Jó, era de oferecer um animal em sacrifício a Deus por conta dos seus pecados. Vocês estão comigo? Amém. Amém? Estão ligados? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, tudo que eu quero que vocês entendam nessa noite, que Jó tinha uma prática todas as vezes que os seus filhos celebravam uma festa. Automaticamente, quando eles entendiam que os seus filhos podiam ter pecados, ele levantava os seus filhos bem cedo e pela manhã eles levavam os seus filhos para fazerem sacrifícios ao Senhor. Avance um pouquinho mais à frente, abra a sua Bíblia em Levíticos capítulo 6, versículo 12. Versículo 12, diz assim, ó: o fogo, pois, sobre o altar arderá. Põe na RC, Almeida Revista Corrigida, amém? ARC, para todos acompanharem, depois você volta na NVT. O fogo, pois, sobre o altar arderá, nele não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre e não Se apagará. é o louvor que nós louvamos. Para vocês entenderem, eu estava em viagem e o Senhor ele me deu o tema dessa mensagem: sacrifício ou obediência. Quinta-feira retrasada, dia 9 de janeiro, quando eu vim ministrar, quando eu sentei aqui para orar, aliás, quando eu ajoelhei para orar, veio esse louvor, eu não o conhecia. E eu passei para o ministério de louvor, e hoje pela manhã, meditando, fazendo todo o estudo, fazendo o esboço dessa mensagem, veio esse versículo que casou justamente com este louvor. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando Deus ele quer falar algo aos nossos corações, a palavra ela testifica e ela se completa, ou seja, ela se conecta. Amém? Amém. Vocês estão entendendo aqui? Amém. Volta agora comigo lá em Levíticos de novo, capítulo 1, agora eu quero o versículo 3 para vocês entenderem. Pode voltar na NVT. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito, leve ou até a entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Então não podia ser qualquer animal, não podia ser qualquer gado do rebanho, tinha um gado específico. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Para vocês entenderem o que era de regra o sacrifício oferecido a Deus. Amém? Amém. Então, tudo que você e eu precisamos entender nessa noite, que tinha uma regra, tinha uma prática, um sacrifício pela culpa do pecado, ou pela consequência do... Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é... Então, presta bem atenção, quando eles erravam, quando eles praticavam o pecado, eles ofereciam sacrifício a Deus por conta ou por culpa do pecado. Amém? Amém. Êxodo 29, versículo 18. Olha bem para vocês entenderem esse versículo. 29, versículo 18. Êxodo 29, versículo 18. E queime o animal... E queime o animal
no altar este holocausto ao Senhor é aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao... Então, seja, além de oferecer o holocausto, ou seja, o animal ou o gado, ali como sacrifício vivo, por conta do pecado, ele era queimado por inteiro, para que subisse como cheiro ou como um aroma agradável a Deus. Você sabe o que é mais interessante sobre isso? Porque nesse período, a hora do holocausto, quando esse animal ele era queimado, e ele chegava como cheiro suave ao Senhor, ou cheiro agradável ao Senhor, ele entendia que o pecado já não tinha mais conserto, ou seja, ou não tinha mais culpa naquele período. Porque ele entendeu que você se arrependeu, reconheceu a sua falha e a sua prática e ofereceu sacrifício a Deus. Então, isso era uma forma e uma maneira daquele povo, ou seja, do Antigo Testamento, e assim como Jó e seus filhos faziam para a remissão dos seus pecados, ou por culpa dos seus pecados. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra comigo agora a sua Bíblia, volta lá no livro de Jó. Eu quero agora começar a ministrar a palavra dessa noite. Eu fiz uma introdução para que vocês pudessem entender o que era o sacrifício. Amém? Jó capítulo 1, versículo 6. Olha bem o que diz a palavra de Deus. Satanás vai adiante de Deus, olha bem, e ele fala o quê? Olha bem, certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, quem? E quem era Satanás? E veio com eles o quê? De onde? De onde? Olha o que ele respondeu. O que ele respondeu? Estive observando. Satanás ele vai diante de Deus. Ele ainda diz que ele esteve sobre a terra, vigiando o que nela acontece. Só que automaticamente, quando ele está diante de Deus, Deus ele pergunta a ele, ele responde, mas automaticamente Deus ele fala outra coisa para ele. Olha o que Deus fala para Satanás. Então, olha bem, o Senhor perguntou: você reparou o meu servo Jó? Porque ele estava sobre a, rodeando sobre a, Satanás estava rodeando sobre a terra, a igreja. E olha o que Deus pergunta para ele: você reparou em meu servo Jó? Olha o que mais, não há ninguém na terra como? Como? Não há ninguém na terra como? É um homem o quê? E o quê? Teme o quê? E se mantém? Ele teme a Deus e se mantém afastado do mal. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e afastava-se do mal. Mas era um homem que reconhecia que os seus filhos poderiam cometer pecado e ele oferecia sacrifício vivo a Deus. Presta bem atenção. Mas automaticamente, eu quero que você entenda. Vai lá comigo agora no versículo 9. Olha o que Satanás ele responde a Deus. É verdade, mas Jó tem bons para temer a... Olha o que ele está dizendo. Sabe por que ele teme a ti, Deus? Porque ele tem bons. E quais são esses motivos? Vamos ler juntos? Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, e de quem mais? de sua família e de Seus mais? seus bens. E o quê? O abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele É rico. Então presta bem atenção. O próprio Satanás está dizendo que Deus colocou um muro de proteção. Ou seja, Satanás não poderia ir adiante de Jó sem a permissão de Deus.
Porque ele estava protegido. Ei, primeira coisa, a primeira aplicação que eu quero trazer para mim e para você nessa noite. Tem proteção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia! Não, vocês não entenderam. Tem proteção de Deus. Quando você pensa que você vai ficar enfermo, quando começa o cenário fica totalmente desprovido, um fica doente aqui, outro fica doente ali, e você fala, nossa, mas você está ruim, nossa, mas olha o seu nariz, nossa, mas você está com febre, e você está íntegro. Não se esqueça, porque tem proteção de Deus. Ou seja, Ele está guardando a sua casa, a sua família e a sua saúde. Vamos continuar aqui, igreja. Além de mais, Deus só guardava e protegia Jó? Não. Também a sua Família e também os seus bens. Mas presta bem atenção, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Mas Satanás estava dizendo a Deus que Jó só fazia isso por tudo aquilo que ele... E muitas vezes, será que nós adoramos a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá? Ou por tudo aquilo que Ele pode nos proporcionar? E aí? Fica a resposta no seu coração. Olha bem o que a palavra de Deus ainda continua dizendo. Vê como Ele é rico. Versículo 11. Estenda a tua mão e toma tudo o que Ele tem. E certamente o que Ele fará? Ele te amaldiçoará Na tua face. Satanás está dizendo isso para Deus. Que se Deus tomar tudo que Jó tem, automaticamente o que Ele vai fazer? Ele vai amaldiçoar Deus em sua própria face. Satanás está dizendo isso. Agora presta bem atenção. Quando nós começamos a ler lá que Satanás ele era quem, igreja? O acusador. Então ele vai diante de Deus acusar a minha e a sua vida. E ele está dizendo aqui, Deus, ele somente está te adorando por tudo aquilo que ele possui, ou por tudo aquilo que você deu. Ele posso te dizer algo, Satanás ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Quantas vezes ele vai te acusar diante do Senhor? Lembra que você é lavado, remido, purificado pelo sangue do Cordeiro. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Amém, igreja? Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite, igreja. Aleluia! Olha bem, então depois de tudo isso que ele falou para Deus, mas ele é ousado, ele é acusador. Você acha que ele saía de lá, da face de Deus, ou da presença de Deus, sem querer fazer aquilo que era de propósito dele? Não. Mas olha o que Deus fala para ele, versículo 12. Abre lá comigo, Jéssica. Pois bem, você pode, disse o Senhor, faça o quê? Com tudo que ele, mas o quê? Ou seja, toque em tudo que você quiser, só não toca na alma dele. Aleluia! Dele, está dizendo essa tradução. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E aqui nós entendemos que Satanás ele recebeu uma ordem para fazer tudo aquilo que ele queria. Desafiar, primeiro, a Deus, mas Deus sabia quem Jó era. Homem íntegro, temente a Deus. E Deus disse assim: você quer fazer? Vai lá e faça. Mas Deus não falou para ele: vai lá que você vai quebrar a cara. Vai lá e faça. Essa é a sua vontade? Eu permito. Só não toque nele. Versículo 13. E aqui começa as provações de Jó. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num
Lembra que quando eles estavam no banquete, o que Jó fazia no outro dia? Oferecia holocausto, um sacrifício a Deus por culpa de quem? Então vamos lá. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, na casa do irmão mais, olha o que diz o versículo 14. Chegou à casa de Jó um mensageiro com essa notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles. Olha o versículo 15. Quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para ali Contar. Aqui já começou. Ou seja, aquele homem que tinha 7.000 bois ou camelos, não interessa a quantidade, mas ele era um homem rico de toda aquela região. Ele já começou a perder os seus bens, ou seja, o seu carro. Versículo 16, irmãos. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com outra notícia. E presta bem atenção, quando você pensa que está ruim, pode ficar pior. Na vida de Jó foi assim, irmãos. Então chegou esta notícia: o fogo da onde? Caiu dos céus e queimou suas e todos os céus. Meu Deus! Só eu escapei para ali. Agora foi Satanás que tocou. Foi o próprio Deus que mandou fogo dos céus. E queimou o quê? Suas ovelhas. Queimou o quê? Só eu escapei para ali. Olha o versículo 17. Está ruim? Ficou pior, mas pode piorar ainda mais. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram os seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para ali contar. Deus. Então, seja, tudo aquilo que ele tinha de animais já era. Acabou. Porque o versículo 1 diz assim, ó: tinha 7 filhos e 3 filhas, era um dono de 7.000 ovelhas, Deus enviou fogo dos céus e acabou. Olha bem, presta bem atenção: 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas de jumentas. Os sabeus primeiro roubaram e mataram os seus empregados. Deus mandou fogo e acabou com as ovelhas. E agora 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram os camelos e mataram os seus servos. Só eu escapei para ali contar. Ou seja, todo o gado que estava na pastagem de Jó não tinha mais. Mas pode piorar mais. Versículo 19. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta: seus e suas estavam na casa do irmão. Olha o que aconteceu, versículo 19. De repente veio no deserto um vendaval terrível, e atingiu a casa de todos os lados. A casa o quê? Desabou. E todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para ali contar. Ou seja, Jó, praticamente, nos nossos dias, a minha vida acabou. Chega. Como se diz os jovens aí, os adolescentes: game over. Morri. Não tem mais o que fazer. Chega. Deus, para que tanta aprovação? Não é assim que nós iríamos falar? Sim. Por que o Senhor está permitindo isso comigo, Deus? O que eu fiz para merecer isso? Não é assim que falando? Eu falo assim, igreja. Sim. Eu falo. Sim. Eu choro, não arranco o cabelo porque não tem mais. Mas choro, irmãos. Choro com a presença do Senhor. Porque a Bíblia
A Bíblia nos fala e nos revela que Jó era um homem íntegro e temente a Deus. A primeira coisa que eu entendo dessa situação não é a primeira aplicação. A aplicação eu já falei. A primeira coisa que eu entendo dessa situação era que Satanás ele queria provar o caráter de Jó, mas ele ainda continuava sendo íntegro. Aleluia! Glória a Deus. Posso te dizer algo? Quando Deus está nos provando, é porque o nosso caráter ainda continua cognitivo, ou é porque Satanás quer testar se realmente nós fomos transformados. Aleluia! Mas muitas vezes, irmãos, nós não somos como Jó. Nós murmuramos, nós questionamos, nós falamos, nós reclamamos, porque somos seres humanos. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. A aprovação, ela tem início, começo, meio e eu não sei quanto tempo você está sendo aprovado, mas se você obedecer a palavra do Senhor hoje, eu creio que esse sacrifício vai chegar ao fim. Glória a Deus, aleluia. Não, eu vou repetir que você não entendeu. Se você obedecer a palavra de Deus, eu creio que esse sacrifício vai chegar ao fim. Aleluia. Quem crê nisso? Aleluia. Igreja, presta bem atenção. Você e eu entendemos que Jó ele vai diante ao Senhor. Aliás, Satanás ele vai diante ao Senhor para provar a vida de Jó. Mas ele chegou falando de Jó. Deus falou: você viu o meu servo íntegro e temente a mim, a Deus. Deus falou para ele: olha, não existe homem mais íntegro sobre a face da terra. A Bíblia diz e relata que Jó era um homem íntegro, temente ao Senhor, temente a Deus. Sabe uma coisa que eu quero que você entenda? Não importa o quanto é a nossa fidelidade, o quanto é o nosso amor, o quanto nós temos nos posicionado, isso não nos priva de sofrermos tentações ou também provações. Porque se Jó era íntegro e temente, sofreu, quem somos nós? Como se diz os brasileiros na fila do pão para não sofrer. Mas o que nós fizermos é o que vai fazer a diferença sobre a mim e sobre a sua vida. Então vamos lá. Eu falei que a primeira aplicação dessa noite era que Deus estava nos protegendo, assim como Ele estava protegendo a família de Jó e os seus familiares, seus bens. Mas quando Deus tirou a mão, os filhos de Jó morreram. A Bíblia diz e relata que eles estavam numa casa, e a casa desabou, e todos morreram. E quando eu e você estivermos sob a proteção de Deus, nenhum mal vai acontecer. Amém. Glória a Deus. Não, você não entendeu. E quando o médico está te dando diagnóstico, e quando o patrão está querendo te mandar embora, aleluia, e quando o seu casamento está bagunçado, eu vou falar, Deus. Aleluia. E quando você acha que a sua vida financeira, e quando outros estão dando decretos, você e eu temos que confiar naquele que é todo poderoso, aquele que é fiel, aquele que é justo, aquele que muda sentença, aquele que muda decretos, aquele que muda situações, aquele que muda diagnóstico. Aleluia. Enquanto nós estivermos sobre a mão dele, aleluia, nada vai acontecer. Verdade. Glória a Deus. Então a sua preocupação não é: Deus, eu vou ser curado. Não, Deus, eu só quero estar debaixo das suas potentes mãos. Que nenhum mal vai vir sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Glória a Deus. Essa é a diferença. Glória a Deus. Eu quero fazer um desafio com você nessa noite. Nós estamos ministrando uma palavra sobre sacrifício e obediência. A Bíblia diz que Jó, ele
era um homem temente, ele oferecia sacrifício por culpa dos seus pecados, por culpa dos pecados de seus filhos. Eu quero te desafiar nessa noite. Nós estamos num tema sobre sacrifício e obediência, ok? Eu quero que você entenda um relato muito importante nessa noite. Se Jó, ele oferecia holocausto em sacrifício a Deus, além dele oferecer o sacrifício, ele entendia que isso purificava o pecado dos seus filhos. Mas chegou um determinado momento que os filhos foram embora. Deus o levou. Eu não sei qual a situação que você já passou sobre a sua vida. O que eu sei é que se você estiver debaixo das potentes mãos de Deus, a figueira, a palmeira, a situação, o cenário pode ser totalmente desfavorável, mas se você confiar no Senhor, Ele é capaz de mudar toda a história da sua vida. O que nós lemos quando Satanás ele recebeu a permissão para tocar sobre todas as coisas que Jó tinha e pertencia, qual foi a primeira coisa que ele tocou? Qual foi a primeira coisa que Satanás tocou? Sobre os animais. Por que sobre os animais? A Bíblia diz e relata que os filhos estavam em um banquete. Versículo 13, coloca lá, Jéssica, para mim. Olha lá, versículo 13. Chegou à casa de Jó um mensageiro. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam na casa do seu irmão mais, ele sabia que os filhos poderiam cometer. E aí todos os animais iam retirar. Ele não tem tempo de oferecer mais sacrifício ao Senhor. Verdade, meu Deus. Então a primeira coisa que foi tirada de Jó foi os animais. Vamos entender um pouquinho? Volta lá em Êxodo 29, versículo 18. E queime o animal inteiro no altar. Esse é o holocausto ao Senhor. É o aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Então ele precisava queimar o animal. Mas todos os animais já não tinham mais sobre a terra de Jó. Ele não tinha tempo mais de oferecer sacrifício aos seus filhos. Pensa comigo, quando essas notícias começaram a chegar, vamos conjecturar. O que ele pensou? Cadê os meus animais? Não há tempo de salvar os meus? Porque a Bíblia diz que ele entendia que os filhos cometiam pecado. Não quero levar o contexto disso, tá? Eu só quero que você entenda que os animais já não estavam mais sobre as mãos dele. Porque ele não poderia oferecer mais sacrifício. Porque Deus queria sacrifício. O que Deus queria? Obediência. Porque o que Satanás falou para Deus, se você tirar tudo que ele tem, ele vai te amaldiçoar sobre a tua face. E que Deus queria mostrar para Satanás que Jó continuava sendo temente ao Senhor. Porque se ele entendesse, tivesse os animais, o que ele faria? Sacrifício a Deus. Mas ele não precisava provar nada para Deus, porque Deus sabia quem Jó era. Mas ele precisava mostrar para Satanás. Aleluia! O caráter de Jó. Glória a Deus! Para você e eu entendermos um pouco. Oh, aleluia! Glória a Deus! Abra comigo a sua Bíblia em Salmos 51, versículo 17. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Salmo 51, versículo 17. Olha lá! Vamos ler junto, igreja! 1, 2, 3. O sacrifício não rejeitarás o coração. Sabe o que Jó fez? Deus, o Senhor pode me tirar tudo, mas não me tire a vontade de te adorar em espírito e em verdade.
Aleluia. Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois raspou sua cabeça, oh aleluia, prostrou-se com o rosto no chão e o quê? Em o quê? Ei, Satanás, eu tenho uma coisa para te dizer. Jó, não importa tudo que aconteceu, ele continua adorando ao Senhor. Satanás, nós somos limitados, somos falhos, somos pecadores, mas vamos ser lavados, remidos e purificados pelo sangue do Cordeiro. Não importa o que você faça, mas nós vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Versículo 21. E disse: saí nu no ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Eu posso te dizer algo? Volta lá para mim, Jéssica. Levítico capítulo 6, um grupo de louvor já pode começar a subir aqui. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 12. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido e o quê? Nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Arrumará sobre ele e queimará nele a gordura das ofertas de... Olha bem, presta bem atenção. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido. Levante suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Se você acha que o local de adoração ao Senhor estava apagado, se você veio aqui nessa noite, é porque ainda tem algumas brasas vivas no seu coração. Se você veio aqui nessa noite, é porque tem algo ainda queimando dentro de você. Se você está aqui nessa noite, Ele está te dizendo assim: ei, não apaga o fogo sobre o altar, continua mantendo aceso. Deixa lá para mim, Jéssica. Oh, aleluia. Porque se você todos os dias pela manhã acrescentar mais lenha, ou seja, todos os dias, se você começar a derramar azeite, aleluia, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Versículo 13, com as suas mãos ainda levantadas, lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar, e o tempo todo nunca deve Se apagar. Fala assim: Deus, nessa noite ainda tem algumas brasas que estão vivas, mas tudo que eu preciso é de um pouco de gordura, de lenha, para manter aceso, para não se apagar. Senhor, é nessa noite que eu ofereço a minha vida em adoração a Ti, porque eu quero, Senhor, eu desejo, Senhor, eu almejo, Senhor, manter a chama acesa, para que o Senhor possa consumir nessa noite todos os meus pecados e tudo aquilo que me afasta de Ti. Senhor, nessa noite, dá sobre a minha vida um coração humilde e um coração quebrantado, porque um coração humilde e um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então você comece a louvar o Senhor e declarar: o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar,
continuamente sobrevirá e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobrevirá e não se apagará, não se apagará. Segura, presta bem atenção. Vamos supor que aqui fosse o local da propiciação. Estou conjecturando, igreja. Nós sabemos que não é. Mas tem pessoas aqui no nosso meio que estão com as chamas quase apagadas, que já não tem mais força, que já não mais acredita, que está tudo desfavorável. Mas se você está aqui nessa noite, Ele quer manter o fogo e a chama acesa. É nessa noite que Ele te convida para acender a chama do seu coração. É nessa noite que você tem. A Bíblia diz e fala que nós teríamos que colocar a lenha sobre o altar. O seu papel é somente de colocar a lenha nessa noite, porque a Bíblia diz que Ele não rejeita, Ele não despreza o coração humilde e quebrantado. Não é por mim, não é pelos ministros, não são pelos pastores dessa igreja, mas é tua responsabilidade colocar fogo no altar, deixar a chama acender e manter acesa nessa noite. É pela palavra profética. Eu te desafio você sair do seu lugar e vir aqui à frente e você falar para o Senhor: Senhor, eu me lanço sobre este altar, porque eu quero me quebrantar, eu quero me rejeitar ao Senhor, porque o Senhor não rejeita o coração humilde, o Senhor não despreza o coração quebrantado, mas eu preciso nessa noite, Senhor, manter a chama acesa. Eu necessito nessa noite que a chama venha se acender, Senhor. Enquanto nós vamos louvar, eu quero que você faça essa chama se acender nessa noite. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não tenha vergonha, diga ao Senhor, continua louvando. Senhor, eu preciso me lançar aos teus pés. Senhor, eu sou fraco nisso, eu sou louco nisso, mas eu não quero que a chama se apague. Eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu quero ter uma vida de integridade, a tua presença.
Acende a chama, Senhor. É nessa noite, Pai. E acende a chama, Senhor. E acende a chama, Pai. É nessa noite que eu me rendo aos teus pés, Senhor. É nessa noite que eu me prostro a Ti, Senhor. É nessa noite que eu me lanço a Ti, Senhor. Eu não posso mais, Senhor, viver da mesma forma, da mesma maneira. Mas toca, Senhor, nas nossas vidas e muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado e acende a chama nessa noite. É nessa noite, Pai, porque nós precisamos verdadeiramente de Ti, Senhor. Toca, Senhor, em tudo que é preciso e faça, Senhor, tudo novo e tudo diferente. E o Teu nome será glorificado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus aqui, irmãos? Amém. Vira para o teu irmão e diz assim, ó: o fogo não vai se apagar. E nessa noite a chama se acendeu. Não, fala de novo, cutuca ele, diga assim: é nessa noite que a chama acendeu do seu coração. Aleluia. Aleluia. Amanhã nós temos o nosso culto no lar. Amém? Nós temos o nosso culto no lar na rua Guanabara, é isso? Guanabara 155 será na casa da irmã Mari, da irmã Floriana. Amém? Está aqui nessa noite. Mas aí nós temos o nosso culto amanhã, 19 horas e 19h45. Você é o nosso convidado, leva mais um. Teremos culto do lar amanhã. E terça-feira o nosso estudo para a glória do Senhor Jesus. Quinta-feira, a missionária Nádia vai estar pregando aqui de São Tomás do Aguapeí. Vai ser bênção, irmãos, não falte, tá? Amém? Então fica acompanhando as nossas redes sociais para você não ficar fora de
tudo que o Senhor vai fazer, amém? Faça assim com as suas mãos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez em nossos corações. Senhor, nós queremos, Pai, que o Senhor, Pai, mudou e transformou as nossas vidas. Eu creio que nessa noite, Pai, a chama se acendeu. O fogo não vai se apagar, Senhor. Leva os teus filhos em paz, em segurança. Proteja, Senhor, a vida deles, os bens deles, a casa deles, as famílias deles, Pai. Livra eles do homem sanguinário, da mala perdida, do fraudulento, de tudo aquilo que afasta eles da tua presença, Pai. Guarda cada um deles e o seu nome será glorificado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com vocês hoje e para todo sempre. Uma igreja linda e bonita que vai morar no céu, diz: salve o Senhor, aleluia! Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. O que fazer as pernas? A porta aberta é você, mas ao fechar é você. Tudo sobre você. A porta aberta é você.